O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Sejam bem-vindos ao Café com Resenha. Nós estamos aqui diretamente de Teresópolis, da The Best Coffee, a nossa cafeteria. Estamos gravando hoje um programa especial. Preste atenção, muita atenção. Esse programa aqui não vai para defender o voto em absolutamente ninguém especificamente. É lógico, você vai perceber que eu vou fazer a defesa de um voto aqui na eleição majoritária, na eleição mais importante do dia 7. Mas quero deixar bem claro, eu tenho consciência política desde os 18 anos de idade. Gosto de entender, de me conscientizar e de votar com consciência na política. Então é um momento de muita discussão, às vezes até eu considero que discussões exageradas. Então não há aqui qualquer tentativa de ofender, falar da moral de ninguém. Informações que eu trouxer aqui são informações públicas e eu vou me posicionar e vou tentar ajudar você a pensar. Esse é o momento mais importante da história do nosso país. Eu queria pontuar 4 coisas através desse programa. E a primeira é o seguinte, quero citar um texto bíblico e quero que você pense comigo. Tiago, capítulo 4, versículo 17, eu vou parafrasear o texto. Portanto, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. O que Tiago está dizendo? Eu posso fazer o bem e me omito de fazer o bem, eu estou cometendo pecado. Preste atenção, voto nulo, voto em branco, não ir votar está completamente errado. Você está beneficiando alguém e certamente estará beneficiando alguém que possa estar em vantagem na corrida eleitoral. Então, por exemplo, se eu voto nulo, se eu voto em branco, se eu não vou votar, eu estou sendo omisso. E aí me perdoe, é pecado. Eu estou lendo o texto bíblico. Ué, pastor, por quê? Porque o texto diz que se eu não fizer o bem, podendo fazer, e não faço, eu cometo pecado. Ah, pastor, mas que bem eu estou fazendo? Primeiro, você está exercendo o seu direito cívico, o seu direito como cidadão, a sua cidadania de votar. Hoje, uma pessoa, inclusive, até falou na rádio, um ouvinte, mas eu não acredito mais em ninguém. Ora, realmente é um cenário, infelizmente, de muita frustração política, muita gente errando. Mas o que nós vamos fazer? Parar, não votar mais? Entregar de bandeja? Não. Eu quero falar a você que professa a palavra de Deus como seu livro de regra, fé e prática. Vou repetir isso aqui o tempo todo. É o momento de nós, evangélicos, nos posicionarmos. O povo evangélico decide essa eleição, acredite em mim. Outra informação que eu vou te dar para quem não sabe. Não vou votar, prefiro pagar R$3,70. Sabe para onde vai esses R$3,70, esses R$3,70? Para o fundo partidário. Então você que tanto critica a política, você está patrocinando eles quando você não vai votar. Não é muito mais lógico, não é muito mais racional, não é muito mais inteligente e postura de crente que testemunha o evangelho do Senhor Jesus Cristo ir até lá e tentar votar da melhor maneira possível? Eu vou te dar 8 motivos para você ir votar e não votar em partido de esquerda. Eu sempre disse e repito, povo evangélico não vota em partido de esquerda. Quem é crente não vota em partido de esquerda. Eu vou te dar 8 motivos aqui. Vou te dar 8 motivos. O primeiro motivo, PL 7.187 de 2014 e PL 7.270 de 2014 pretendem legalizar o cultivo, o uso e a comercialização da maconha no Brasil. Autor, quem é o deputado? Eurico Júnior, PV. Vou te dar a segunda. Regulamenta a legalização da prostituição como uma atividade profissional. Autor, deputado Jean Williams. Alguém evangélico cristão defende um absurdo desse? Vamos então ao terceiro. PL 134/2018. Uma simples opinião ou até um versículo bíblico contrário à ideologia de gênero e à militância LGBT passa a ser crime com pena de 1 a 5 anos de prisão. Ou seja, eu não posso usar texto bíblico, eu não posso trazer a minha opinião contra a ideologia de gênero, porque se eu assim o fizer e tiver provas, eu posso ser condenado com prisão de 1 a 5 anos. Você tem noção? Quarto motivo. O projeto Escola Sem Religião promove o ateísmo e proíbe o ensino sobre a existência absoluta de Deus.
PL 9.208 de 2017. O projeto Escola Sem Religião promove o ateísmo e proíbe o ensino sobre a existência de Deus. Vou te dar o quinto motivo para você não votar em partido de esquerda. Legaliza o aborto até a 12ª semana de gestação. Sexto motivo para você não deixar de votar no próximo dia 7, ir lá votar e não votar em nenhum candidato de partido de esquerda. Sexto motivo, ideologia de gênero nas escolas. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher, confunde e desmancha a identidade, exclui da sociedade a família como conhecemos. Algum cristão, alguém que professa a fé em Jesus Cristo, vai defender isso aqui? Ideologia de gênero nas escolas? Guarde esse nome. A PL é 8.035 de 2010. Sétimo motivo, outro absurdo, PL 236 de 2012. Torna a pedofilia um ato legal. O sexo com criança a partir de 12 anos deixaria de ser crime. Você tem filho com até 12 anos de idade? Você tem um filho criança dentro de casa? Eu tenho um com 10. Você tem filho dentro da sua casa? Se alguém cometer um crime sexual hoje com essa criança, vai deixar de ser crime. Ou seja, é tornar a pedofilia um ato legal. Vamos ao oitavo motivo para você não votar em partido de esquerda. Dá direito à mudança de sexo custeada pelo SUS para pessoas de todas as idades, inclusive crianças. Eu te dei 8 motivos para você não votar em partido de esquerda. Eu pessoalmente não consigo entender alguém que se diz evangélico ou cristão que vai votar no partido de esquerda. Então vai aí a minha primeira fala para você. Você vai assistir um vídeo em que o pastor Josué Valando vai trazer uma palavra sobre esse cenário político. Cada vez que eu pontuar aqui, eu vou trazer um pastor que também vai dar um depoimento sobre esse cenário político para você pensar um pouquinho. Eu sou contra a ideologia de gênero, sou contra a erotização de crianças, sou contra o aborto, sou contra a legalização das drogas e também da prostituição. Eu sou contra a universidade ficar aparelhada e não se poder mais falar qualquer outra coisa que não seja a ideologia marxista. Sou contra essas coisas, mas sou contra principalmente a corrupção. Não existe santo nessa história toda. Não tem ninguém perfeito nessa história toda. Assim como você, assim como eu, as pessoas cometem falhas. Então o que eu preciso entender é se a pessoa que está se candidatando, ela tem competência, ela tem idoneidade, ela pode estar no cargo que quer ocupar. Então vamos lá. A eleição está polarizada. Existem 2 candidatos. O candidato que eu votaria, ele não tem a mínima condição de alcançar. E eu votaria nele porque eu entendo que, não que ele é santo, que ele seja tão melhor do que os outros, mas ele tem qualificação muito melhor do que os outros. Só que o candidato, ele não chega, ele não passa da linha ali de 1%. Eu não acredito em pesquisa, principalmente se essa pesquisa sair da Rede Globo. Porque nós sabemos há muitos anos como ela manipula as informações. E infelizmente muita gente se deixa levar por essas informações. Então vamos lá, a eleição está polarizada. Eu não acredito em Salvador da Pátria, eu não acredito em Messias. Salvador da Pátria só existiu um e não foi Salvador de uma pátria, foi Salvador do mundo, que foi o Senhor Jesus Cristo. O único Messias também é o Senhor Jesus Cristo. Então sabe o que nós precisamos nesse momento? Meu querido irmão em Cristo. Primeiro, parar de brigar, porque isso não produz nada de bom. Ataques pessoais, nada de bom. O que nós precisamos é nós conscientizarmos. Precisamos parar para pensar e refletir. Você tem 2 candidatos. Eu tenho um candidato que defende legalização do uso da maconha, defende pedofilia, defende ideologia de gênero, defende a perseguição à igreja evangélica. O que me chama a atenção é que um candidato que tem tudo isso contra ele, polariza numa eleição contra um candidato que na realidade defende, é contra a ideologia de gênero, é contra a pedofilia, é contra a liberação do uso da maconha, é a favor obviamente, eu sou a favor também de coibir a violência com rigor. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: você tem um candidato que, com seus defeitos, com as suas falhas, defende tudo ou quase tudo que nós defendemos pela fé cristã e pelos princípios morais que nós temos. E temos outro candidato que é totalmente contra tudo isso. Então vai aqui um conselho de um pastor amigavelmente, com a minha maneira de falar meio contundente, mas amigavelmente. Por todos esses 8 motivos que eu dei no ponto anterior aqui, não tem como alguém que é cristão votar em partido de esquerda. Eles elegeram pessoas que trabalham o tempo todo
contra a igreja evangélica. Quem me conhece, quem caminha comigo sabe disso. Nunca fiz defesa de nenhum candidato aqui, irmãos, com qualquer tipo de exagero, mas é um momento de conscientização política. Vamos lá? Terceiro ponto, eu quero falar para aqueles que dizem que, na realidade, não acreditam muito, na política e que não se envolvem com política porque acham política pecado, acham uma coisa horrível. Inclusive pastores que dizem, não, eu não me envolvo com isso. Vamos lá. Eu tenho 18 anos de pastor, certo? Hoje eu presido a Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro e presido a Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis. Ninguém nunca me viu usando o púlpito para fazer defesa de candidato. Se for na minha igreja, eu faço menção, respeito, porque é uma autoridade qualquer um deles. Mas nunca fiz defesa de político nos púlpitos, nos altares das minhas igrejas. Também nunca ninguém me viu usando a convenção para qualquer interesse político. Eu tenho os meus candidatos, faço a defesa daquilo que eu acredito, mas faço isso pessoalmente. Humberto Siqueira tem todo esse direito. Vamos lá? Agora o pastor vira e diz o seguinte, não, a gente não tem que se envolver em política. Bom, o pastor que diz isso, das duas uma, ou a igreja dele vive clandestinamente, porque se a igreja dele é uma igreja regularizada, uma instituição jurídica, já se envolveu com política, já está envolvido, paga impostos, paga tributo, já se envolveu com política, direta ou indiretamente. A segunda coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, João Batista foi preso, decapitado, por quê? Marcos capítulo 6, versículo 17, você pode pegar a partir do primeiro para entender o contexto todo, diz que João Batista vai, na realidade, atacar simplesmente Herodes, com denúncias contra a postura dele. Quem era Herodes? Era sacerdote? Não. Quem era Herodes? Herodes era pastor, padre? Não. Herodes era o poder público, era o político daquela época. Era a pessoa que tinha o poder de governo, de comando do Império Romano. E João Batista faz o quê? Simplesmente denuncia os pecados desse camarada. É lógico que a prisão e ele ser decapitado foi em função, foi exatamente pela denúncia que ele faz contra o caso de Herodes com a sua sobrinha, que era a esposa do seu irmão. Ele denuncia esse caso dos dois e aí a sobrinha, Heródias, pede para que ele seja decapitado e dê a cabeça dele como presente de aniversário no dia da festa de aniversário dela. Vamos lá então, ele é preso porque ele ataca o poder público. Mas antes disso ele vai chamar de raça de víboras. Ele vai também chamar de corruptos. Ele ataca todo tipo de comportamento inadequado. Eu estou falando de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, o profeta que todos gostam hoje de citar como exemplo de simplicidade, pelo deserto, pregando no deserto, voz que clama no deserto, um homem de conduta ilibada, sem nenhuma discussão. É João Batista que se posiciona contra o poder público. E você, pastor? Ainda acha que nós não devemos nos posicionarmos? Esse é o momento que a igreja evangélica tem que se posicionar. Último ponto, eu quero falar de boataria, das chamadas fake news e dessas pesquisas eu até já falei. Vamos lá. Tenho repetido isso exaustivamente, numa outra entrevista aqui eu falei sobre isso. Cuidado com as boatarias. Você já foi vítima de uma boataria, de uma denúncia, de uma mentira, de uma calúnia, de uma difamação? Hoje, com essa linguagem nova aí, não é, modernizada, fake news, as pessoas plantam notícias para enfraquecer o outro. Não reproduza aquilo que você não tem certeza se é verdade. Não tome por verdade aquilo que você não tem certeza se realmente é. Então cuidado com essa boataria, com esse falatório. As pessoas manipulam informações, pesquisa é totalmente manipulada. Eu não acredito numa pesquisa que eu vi ontem, que no segundo turno, Geraldo Alckmin ganha de Bolsonaro. Eu não acredito. Eu vou até ser sincero, eu acho que o Fernando Haddad, não acredito que ganhe, mas eu acredito que possa dar ali, como eles chamam, empate técnico. Infelizmente, para algumas pessoas, o mais importante não é o que se faz, mas quem faz. Vou te explicar. Alguém que eu gosto muito comete o pior dos erros. Eu finjo que não sei, passo a mão pela cabeça, justifico. Alguém que eu não gosto comete qualquer erro que for, eu massacro essa pessoa. Então, para muita gente, o importante não é o que se faz, mas quem faz. Então vamos lá, uma boataria generalizada, levanta-se coisas da vida pessoal, da pessoa, desculpa a redundância, entram na intimidade, inventam, manipulam informações para tentar iludir você. Procure se conscientizar, procure buscar informações que são seguras, não vota manipulado não entrega o teu voto para ninguém. Tome cuidado com todas as informações que você vai assistir. Logo depois aqui você vai ver um pastor respeitadíssimo também, o Subirá, pastor que eu admiro muito, ele vai também dar uma palavra aqui sobre esse cenário político. As pessoas começam a dizer que qualquer um que levanta a voz contra a tentativa do movimento LGBT impor sua ditadura, que é homofóbico.
Aliás, hoje em dia, sim, o cara do lado de lá diz, eu sou de esquerda, ah, que legal. Aí você diz, eu sou de direita, fascista. Aí o camarada do lado de lá diz, ah, eu sou isso, que legal, eu sou aquilo. E você é atacado de tudo, porque você não pode ser contra eles. Na verdade, nunca os cristãos tentaram proibir que os homossexuais fizessem a sua escolha como tal. O que nós não queremos, não chame de casamento, que vocês estão tentando ter da mesma forma que nós temos. Não chame de família, o que vocês estão tentando ter da mesma forma que nós temos. Nunca tentamos colocar uma lei proibindo vocês de ter convívio junto. Nunca tentamos proibir vocês de entrar em lugar nenhum. Nunca tentamos. Agora, o que não podemos é aceitar que, de repente, porque vocês querem defender os seus direitos, agora todo mundo seja obrigado a acreditar e a viver o que vocês querem. É simples assim, não se trata de discriminação. Discriminação é quando vocês, no momento daqui a pouco, um diz, eu sou homo, o outro diz que legal, mas do lado de cá ele diz, sou hetero, homofóbico. Então, o tempo todo, qualquer diferença ao pensamento da esquerda, você vai ser motivo de ataque. Nós não podemos simplesmente tolerar isso mais. Nós precisamos bater o pé e dizer, gente, todo mundo tem direito. Então, o direito dos outros termina onde começa o meu termina onde começa o dos outros. E nós vamos tentar fazer com que isso conviva de forma pacífica. Quero te pedir desculpa. Em nenhum momento aqui eu quis ofender ninguém ou atingir ninguém. É o nosso posicionamento, com todo respeito, que o povo evangélico possa votar com consciência política, mas, sobretudo, consciência bíblica. Procure se informar. Eu tenho certeza que você não votará em nenhum candidato de esquerda. E eu estou aqui sem nenhum medo de me posicionar, com consciência, com inteligência que Deus me deu e com responsabilidade para falar a você que está me ouvindo. É o momento da gente decidir o futuro desse país. Alguém vai dizer, ué, mas e se eu votar nele e ele não fizer tudo aquilo que eu esperava? Aí eu li um negócio hoje de um pastor que eu achei legal. O povo escolheu Saul. Deus mandou Samuel ungir Saul. E Saul fez tudo o que não deveria fazer. Perdeu o cargo, foi deposto por aquele que manda em tudo, que tem o comando de tudo, que é Deus. Vote com consciência, vote no melhor segundo os conceitos bíblicos. A responsabilidade é dada a ele. E eu tenho certeza que nós botaremos a nossa cabeça no travesseiro domingo à noite, tranquilamente, porque cumprimos a palavra de Deus. Vai aqui o meu abraço para você, pedindo mais uma vez que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Até o próximo programa Café com Resenha.